Bem, nós vamos então fazer a nossa prece, tá bom? Para a gente poder iniciar o nosso estudo da Torá. Vamos orar? Querido Senhor das nossas vidas, oferece-nos a luz da Tua presença nos nossos corações e nas nossas mentes, para que os momentos que tivermos na noite de hoje para estudo da mensagem que Tu nos ofereces possam ser verdadeiramente analisadas por nós pelos olhos do Espírito, buscando encontrar e decifrar os enigmas extraordinários da sabedoria multimilenar dos povos antigos. Deixa que nos banhemos de tudo isso, Senhor, e permanece conosco, iluminando os nossos corações e abençoando as nossas mentes. Bom, antes de abrirmos o Sefer, eu queria só relembrar que o nosso objetivo aqui não é um estudo literal dos textos da Torá, mas é a leitura desses textos buscando a sabedoria que existe nele e as conexões naturais que a gente pode fazer com os conhecimentos que o Espiritismo nos oferece. Então, sejamos todos muito bem-vindos e a gente agora vai começar. Adriano, ok? Estarei nos bastidores. Um abraço, então. Professor Severino Celestino. Então, hoje a gente retorna para o nosso estudo da Torá. Nós já estamos no último dos livros, né? Já estudamos Bereshit, Gênesis, Êxodo, depois Shemot, Levítico, Vaikra, depois estudamos o quarto livro, Números, não é? Exato, Bamidbar, no deserto, e agora estamos no último, no quinto, que é Deuteronômio, Devarim. Devarima. E nesse último volume, que seria o fecho da Torá como um todo, nós estamos no capítulo 24. Já faz um tempo que a gente vem nesse capítulo 24. E nós estávamos estudando um tópico, acho que até numa viagem, o professor Severino estava viajando, e eu e o Álvaro que estávamos juntos nesse estudo, e nós estávamos vendo o capítulo 24, alguns pontos referentes a empréstimo, cessão de coisas. Então, como a gente não fechou esse bloco, nós vamos voltar para pegar do versículo 10, um pouco mais de rapidez, para a gente chegar nos versículos que são novos, digamos assim, em termos de estudos da nossa live. Então, vamos retornar para o ponto que, de certa maneira, abre esse tópico de informações. Então, nesse versículo 10, eu acho que vou aproveitar, vou até compartilhar, professor, que ajuda as pessoas a acompanharem aquilo que a gente está vendo, e pode ser que muitas pessoas possam aproveitar isso, né? Deixa eu ampliar aqui o zoom dela, que está muito pequeno, só para a gente poder ver melhor. Acho que um zoom de 200 vai... Tá bom assim ou mais? Tá bom. Para mim está ótimo. Dá para ler até Então, sem olho. Então, muito bem. Então, nós vamos pegar, dentro desse texto, o verso 10, que está aqui, ó. Nesse ponto, o que diz aqui? Quando emprestares alguma coisa a teu próximo, ou seja, eu vou emprestar para ele, esse objeto é meu e eu emprestei para uma pessoa. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o penhor. Ou seja, você emprestou alguma coisa para uma pessoa, a pessoa está de posse do que ela te pediu emprestado, então você não tem o direito de entrar na casa do outro para buscar o que é seu. Você fora ficarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor, ou seja, é a pessoa a quem você emprestou que vai entrar na casa dela, que é inviolável, para buscar o objeto e entregar para esta pessoa, ok?
Tranquilo? Isso é Tranquilo. quando eu emprestar para alguém. Agora, o reverso da medalha. Vamos dizer que você pediu emprestado algo de alguém que é pobre. Então, o que diz o texto? Porém, se você pediu emprestado de um homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Então, digamos que eu pedi emprestado uma coisa para uma pessoa que é pobre. Eu não posso ficar com a posse de algo de alguém que seja pobre durante todo o dia. Como para o judeu o dia termina no pôr do sol, então ele diz aqui, ó, em se pondo o sol, ou seja, já começou o novo dia, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Então, quando eu peço alguma coisa de uma pessoa que seja pobre, eu gostei, me presta a tua camisa, me presta a tua panela para eu cozinhar um arroz, e ele é pobre, você não pode ficar com a posse daquilo que é de uma pessoa pobre por tempo acima daquele que seria o esperado pelo fato de que ele, sendo pobre, precisa da convivência, da permanência desse objeto na sua convivência. Então, em se pondo o sol, sem falta, lhe restituirás o penhor, pega aqui o que é teu, para que ele durma na sua roupa, durma com seus objetos e te abençoe. Ok? Então, isso aí é sobre a questão de empréstimo de objetos. E aí nós temos, nessa sequência, isso também, a gente viu isso na última live, o senhor estava viajando, professor? Diga, Foi, pode né? falar. Eu queria lembrar aqui uma coisa interessante, né? Que Jesus, de uma certa forma, indiretamente, ele fala disso, quando ele diz assim, se alguém te tomar a túnica, dá também a capa. Porque a capa era, vamos dizer assim, uma proteção para o pastor, para o homem do campo, para aquele que nas noites de frio, ela servia como colchão, como proteção, como cobertor. E daí a importância de que seja devolvida antes do pôr do sol, porque a frieza chega logo que o sol vai embora. Então, eu vejo uma relação dessa preocupação de Jesus, né? Aquele que, se te tomarem a túnica, oferece também a capa, porque é exatamente aquilo que faz falta, essa preocupação de não dormir com aquele bem, é para que a pessoa tenha condições de usufruir daquilo que é seu. E eu me lembro muito dessa parte, porque eu me lembro que Paulo, prisioneiro, na sua carta a Timóteo, ele pede a capa, porque ele estava em Roma, frio, e as prisões, eu estive lá, elas eram úmidas. Úmidas e levadas a ter muito fungo, e as pessoas, às vezes, os prisioneiros dormiam ali de processos infecciosos respiratórios, porque ali não tinha ar, não tinha nada, né? A prisão em si, ela já era uma penitência, né? Já era, vamos dizer assim, para alguns podia ser até uma pena de morte, né? Porque ali morriam muitos com infecções respiratórias por conta disso. Então, as masmorras, elas não tinham ventilação, elas eram escuras, sem luz do sol e úmidas, cheias de detritos. Só tinha a porta por onde você podia entrar e sair, né? Que era uma porta que não tinha visão para a natureza, vamos dizer assim. Isso, e às vezes cavada na rocha, então aquele negócio úmido e verdadeiramente inviolável. Claustrofóbico, digamos assim, né? Para alguém que pudesse ter sofrido claustrofobia, já seria um pânico ficar no lugar daquele. Tem luz elétrica. No escuro, fica o dia inteiro no escuro. Não tem banheiro, não tem banheiro. E você fica ali dentro. E outra coisa, Paulo fala em Paulo e Estevão, que muitos daqueles prisioneiros ali
se conhecia pelos toques das pontas dos dedos. Na escuridão, o que identificava a pessoa era o tato no toque na mão do outro. Então era Puro, né? Escuro, isolado, sem nenhuma preocupação, e elas não tinham nem escadaria. O prisioneiro era jogado ali, às vezes, quando tinha um buraco superior, como um saco de batata. A gente vê isso na casa de Caifás, Jesus sendo colocado, amarrado pelas axilas, uma corda passava dentro das axilas e soltava a pessoa ali dentro, puxava a corda e te vira. Era Tipo isso. poço, Era né? assim. Tipo um poço. Com uma espécie de cisterna. E tem mais um detalhe: muitas prisões romanas eram aproveitadas, por exemplo, naquelas cidades ali da Turquia e de Roma e da própria Israel. Muitas prisões tinham sido cisternas, porque os terremotos rachavam, a água ia embora, não se via mais para nada, então eles se aproveitavam para prisões. Você já esteve na prisão Marmetina? Mamertina. Jorge, eu tive umas 8 vezes já. E lá tem luz? Como é que é? Escuro? Não, hoje tem uma escadaria de acesso, porque depois foi feito para a pessoa saber, né? Mas não tem nada, Jorgito. E tem uma coisa, ela era abaixo do nível do chão. Mesmo que você estivesse na rua, aquilo era um claustro, tá entendendo? Então, você, quando muito, via a parte superior da prisão, mas o prisioneiro não via a luz, não via a rua, não via ninguém, via nada. Ele era puxado dali como, vamos supor, uma ave que está presa num garajal e você tira aquele assalpão, puxa pela mão dali de baixo, tira lá para cima o prisioneiro que era escolhido. É uma coisa deprimente. Eu me senti mal lá dentro. Não sei, mas eu acho que, aliás, muita gente que morreu ali deixou muita energia negativa. Muita energia, morreu muita gente ali, muita gente. Não podia ser diferente. E os nomes dos principais estão escritos do lado de fora, né? Está lá, exatamente. Inclusive, um parente, se eu não me engano, de Públio Lentulus, né? Que tem lá. O bisavô dele, Isso. Públio Lentulus Sura, o bisavô dele, que foi morto estrangulado dentro dessa prisão. Ele comandou uma rebelião, depois foi preso e foi condenado à morte por estrangulamento. Então, do lado de fora tem o nome da pessoa e a pena que foi dada a ele. Morte por estrangulamento. O Carrasco entra aí. Eu tenho a impressão que até o nome dele está com um asterisco, uma coisa que chama atenção. E também está do lado de fora um parente do André de Dioras. Se não me engano, é Simeão de Dioras, que é um dos líderes da Revolução Judaica do ano 70. Ele também foi preso, junto com o André de Dioras, só que o André de Dioras não era tão importante, o nome dele não consta. Mas o outro, Simeão de Dioras, aparece lá fora. E quando o Públio Lentulus conversa no primeiro diálogo com o André de Dioras, ele diz assim: eu sou um homem pobre, mas eu conheço pessoas que são muito influentes. Essas pessoas que ele fala que são influentes é exatamente os outros parentes dele que comandavam o processo revolucionário dos zelotes naquele período, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Aí aqui diz assim, ó, eu acho esse pedaço muito bonito. Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. O que é chamado de diarista? É a pessoa que ganha uma paga por dia. Em algumas traduções, esse nome diarista aparece como jornaleiro, que é a pessoa que ganha por jornada. Em outras traduções, aparece como jornadeiros. Jornaleiro, jornadeiro, diarista, chapa, é tudo a mesma coisa. É uma pessoa que trabalha e, ao final do dia, recebe a paga do seu dia. Tipo os trabalhadores da vinha, da parábola de Jesus. Então, havia muitas pessoas que trabalhavam em troca de um ganho ao final do seu dia de trabalho. Era um diarista hoje, como a gente chama, né? Aí está escrito diarista mesmo. Né?
Então, não oprimirás o diarista, ou seja, nunca se prevaleça da sua condição econômica para humilhar as pessoas que ganham por diária. Não é só a diarista que limpa a casa, é qualquer pessoa que trabalha para receber a sua paga, porque ele não tem segurança nenhuma de nada, gente. Imagina um homem desse que é diarista, se ele ficar doente, se ele ficar uma semana doente, o que vai acontecer com ele? Ele Vai não tem passar, nenhuma, vai tem passar nenhuma toda segurança. necessidade também, né? Que ele Não ganha tem por segurança dia. nenhuma. Ele não tem segurança. A pessoa que tem um emprego, que tem um patrão, se ele faltar uma semana, ele tem o desconto lá dos dias que ele, de repente, ficou sem trabalhar, se ele não conseguir um atestado, ou ele não terá desconto se ele conseguir provar que ele estava realmente impedido, então ele não perde o seu ganho. Mas um homem desse, que não tem lei nenhuma protegendo. Então, eu que tenho condição econômica, eu que estou numa condição social mais confortável, eu me acho no direito de oprimir aquele que é um diarista. Não faça isso. Não oprima o diarista, tá? Aquele que é pobre, que é necessitado, seja ele judeu, ou seja, entre os teus irmãos, ou entre os estrangeiros. Não interessa na Torá se esse diarista é judeu ou se ele é de fora. Não pode oprimir. Não pode oprimir. Se o cara estiver na tua terra ou nas tuas portas, você não poderá. Se você estiver fora de Israel, não está na minha terra, mas onde eu estiver, se na minha porta bater um diarista, não pode oprimir o diarista. Ok, professor? Muito bom isso, Jorgito. Muito bom. Eu conheço um judeu, que você deve conhecer também, que ele tem aproximadamente 50 mil funcionários, que eles não são diaristas, são mensalistas, mas ele nunca pagou seus funcionários quando a data do pagamento era no domingo, ele nunca pagou na segunda, ele pagava na sexta que antecedia o domingo. Acabou. Acabou. Esse, eu vou dizer o nome porque é público e todo mundo conhece. Silvio Santos. Silvio Santos. Quer dizer, ele estava exatamente cumprindo isso aqui. Tá certo? E tem o versículo seguinte, o versículo que vem depois desse, que é o versículo 15, é para mim o versículo mais bonito de todo esse capítulo. Esse versículo diz assim: no seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso. Aqui nessa tradução está escrito assim. Em outras traduções, que são as que eu tenho mais convivência, está dito assim: a paga do jornaleiro não dormirá convosco. O que significa a paga do jornaleiro não vai dormir com você? Ora, eu contratei um cara para roçar grama aqui. Esse cara que trabalha roçando grama, ele ganha por dia. Eu não posso chamar um homem para cortar a grama da minha casa e dizer para ele: muito obrigado, olha, final do mês, tu passa aqui para receber que eu te pago. Ou vem amanhã, ou final de semana. Não. Tem que ser ali na hora. A paga do jornaleiro não dormirá convosco. Esse dinheiro não é seu, não pode dormir com você. Porque ele é pobre. Porque ele é pobre e sua vida depende disso. Olha aí. Olha que coisa. Para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti erro ou pecado. Eu vou perguntar ao senhor professor Severino Celestino, que provavelmente já deve ter lido o Evangelho de Jesus. Eu acredito que já deve ter lido. Aquela parábola dos trabalhadores da vinha, que horas que o cara paga? 3 dias depois, né? Não, senhor. Não, senhor. A parábola dos trabalhadores da última hora, que eu acho assim fantástica, porque é uma parábola judaica e que Jesus aperfeiçoou ou deu um final mais belo ainda, porque ele contratou os que chegaram a
6 da manhã, ou 0 hora do dia, que é o primeiro dia, começa às 6 horas. Os que chegaram na hora terceira, que é 9 horas, na hora sexta, que é meio-dia, na hora nona, que é 15 horas ou 3 da tarde, e na hora 1/10, que é às 17 horas. Quer dizer, ele contratou gente até a última hora, num gesto de dar oportunidade a todos. Por quê? Porque naquela época as pessoas ficavam nas praças esperando as pessoas que viessem contratar para a colheita. E eu lembro que aqui na minha cidade tinha um costume, tem uma caixa d'água que você conhece aqui, que quem queria contratar encanador, pessoas que faziam encanações, remendo, torneira vazando, essas coisas, e ali ficavam os senhores sentados nas caixas de madeira, cheio de chave, de cano, de aquele material para trabalho, e a gente já sabia, faltava um encanador, uma coisa, você não ia em construtor, que não tinha nada disso, isso era anos 60, você ia na Rua Diogo Velho, a Rua da Caixa d'Água, contratar um encanador para fazer encanação, trocar material hidráulico, trocar bacia sanitária, o cara fazia de tudo. E ele ficava lá o dia todo. Então, eu me lembro muito dessa parábola, a hora que você precisava, você ia. Naquela época, você contratava pelo serviço, é lógico, mas o cara podia ficar o dia todo e não aparecer ninguém. Só que apareceu, você levava, e tinha mais essa, era a honra, você levava para a sua casa, fazia o serviço. Se fosse um serviço que demorasse, você dava comida, dava o almoço, dava o lanche, dava água, dava tudo aquilo que a família participasse, ele tinha direito, sem cobrar ou diminuir do que ele iria. Isso por fora do serviço. Por fora do serviço. Quando terminava, você acertava a conta dele, punha no carro e ia levar ele lá na caixa d'água, aonde ele estava esperando, ou aonde o encontrou de manhã. E, às vezes, eu ficava pensando que aconteceu isso aqui em uma pessoa comigo nos anos 60. Quando eu fui devolver a pessoa lá, eu não, a pessoa que eu morava na casa dela foi devolver, ainda tinha outros lá esperando. Era assim, final da tarde, não tinha arrumado nada naquele dia. Então, aqui a gente se lembra que foi aquele que chegou às 6 da manhã merecia o dia de serviço. Se não foi contratado, não foi porque ele não estivesse ali. Então, Jesus o que faz? Contrata 1 denário por dia para cada um, e ao que chegou na hora terceira, na hora nona, cada um ele falou que sabia que o preço era 1 denário por dia, mas propositadamente o senhor da vinha começou a pagar por aqueles que chegaram na 1/10 hora. E começou a dar a cada um 1 denário, e aqui chamou a atenção. Propositadamente, ele deu 1 denário que chegar às 17, deu 1 denário que chegar às 15, os que chegaram às 12, às 9 e às 6 da manhã. E os que chegaram antes começaram a reclamar, porque é que ele estava recebendo a mesma coisa que o outro que chegou e trabalhou só 1 hora. E o dono da vinha disse: eu não contratei 1 denário para você. Por que é que o teu olho é mau só porque eu sou bom? Eu estou pagando porque eu quero mesmo. Ele não merece ganhar, mas eu quero ajudá-lo. Quer dizer, ser bom... Não te faço injustiça, né? Não estou sendo injusto com você. Você recebeu o que eu lhe contratei. Porque, olha, porque olho mau é uma expressão no judaísmo, no hebraico, que não significa apenas que você tem um olho doente, mas é você ter um juízo negativo. Inveja. Você não é justo, tá certo? Então, a grande lição que Jesus dá aqui é que a bondade está acima da justiça. A justiça tem o ponto dela, mas você pode ir além. Por isso que Jesus ensinou: se alguém te obriga a tomar a túnica, dá a capa. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2. É como dizer assim, mata nele a vontade de te fazer o mal. Não é reagir. É como fez Mahatma Gandhi, quando lá na Índia, o exército inglês
matando aqueles indianos que queriam liberdade, e ele assistindo, e o assistente dele disse, mas, mestre, padrinho, como é o senhor não sofre vendo isso, não? Como é que esse povo está morrendo injustamente? Ele disse, não, eu quero matar no inglês a vontade de matar. Quando ele cansar de matar, eu liberto a Índia. E assim foi. Então, ele não a vontade que ele tem de matar. Então, é isso que Jesus nos ensina, não é reagir, é agir com inteligência. Porque essa parábola rabínica, a resposta que o dono da vinha deu foi o seguinte, ele, numa hora, da 1/10 a 1/12, ele trabalhou e rendeu tanto ou mais do que você trabalhando o dia todo. Então, essa foi a resposta, porque ele estava vendo a produção e não o tempo de trabalho. Porque tem gente que vai para o trabalho vender bilhete de loteria, fazer crochê, vender roupa, esperando dar a hora para bater o ponto e ir embora para casa sem produzir nada. Então, isso é exatamente isso que a parábola rabínica ensina. Jesus acrescenta que acima da justiça está a bondade, está o amor. Maravilhoso essa passagem. E aqui também eu vejo, Jorgito, não oprimirás o diarista, o necessitado, de teus irmãos ou de teus estrangeiros. Levítico 19:18, que a gente já estudou, que representa o centro da Torá. Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não disse ao teu irmão judeu, mas ao teu Quem está próximo. perto de ti. E que Jesus criou a parábola do bom samaritano exatamente para esclarecer quem é meu próximo. Muito bonito esse versículo e muito rico, né? E que mostra eu acho esse verso 24:15 show. E mais uma vez a gente mostra que Jesus era um judeu que utilizava o ensinamento da Torá para as pessoas compreenderem na sua essência, no seu verdadeiro significado, porque naquela altura muitos ainda não tinham compreendido. Por isso que ele desceu, como diz João, se revestiu de carne, habitou entre nós, para mostrar que olho por olho não significa vingança, mas significa que o olho de um pobre vale tanto quanto o olho de um rico, o olho de um escravo vale tanto quanto o olho do seu senhor. É igualdade perante Deus para todos. É isso que a Torá que ensina, que muita gente não compreendeu e foi atrás da lei de Talião, que também é uma lei, sabia que é uma lei humana, ele foi feito para proteger e não para punir. A lei de Talião foi feita para proteger os mais fracos da injustiça humana. Então, não era uma lei de vingança, mas uma lei de igualdade perante todos. Muito bem. Aí, trocando de assunto e entrando num outro assunto, diz aqui: os pais não morrerão pelos seus filhos, no caso, nem os filhos pelos seus pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Este versículo, quando a gente vai lá no Decálogo, a gente encontra uma fala em que é dito assim: eu sou o Deus que puno a iniquidade dos pais nos filhos. Êxodo então, 20, versículo 6. 26. 5 e 6. Capítulo 20, versículos 5 e 6. Então, como é que, professor Severino, me dê a chave, eu preciso da chave para decifrar esse enigma, esta contradição. Como é que pode dizer que os pais não morrerão, nem os filhos pelos pais, e lá na frente ele dizer que pune a iniquidade dos pais nos filhos? Como eu decifro isso, professor Severino Celestino? Me tire da ignorância, pelo amor de Deus. Jorgito, esse versículo ele é um versículo reencarnatório. Qual deles? Esse que você acabou de ler. Eu sou o Deus
Uno. Ah, o outro lá, o 20. Não esse, aquele lá do Êxodo 20. Não, esse aqui também. Ele vai endossar. Exatamente, ele reforça aquele, como é reforçado em Ezequiel 18, quando ele diz assim: é preciso acabar com este provérbio em Israel. Os pais comem frutas verdes e os dentes dos filhos desbotam. Os dentes dos pais é que desbotam, e não dos filhos. Nem o pai paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Ezequiel. Ezequiel 18. Responsabilidade individual. Cada um pagará por si. O erro do pai é do pai, o do filho é do filho. Daí porque os discípulos de Jesus se equivocaram quando perguntaram a Jesus quem errou, ele ou seus pais, lá no tanque de Siloé, lá em Jerusalém, em João 9, quando eles perguntam ele ou seus pais para que ele nascesse cego. Era uma crença que ainda existia da parte de Deus no tempo de Jesus. Isso aí não vale, porque essa é a minha pergunta seguinte. Aí o senhor está se antecipando. Eu ia fazer essa pergunta assim que o senhor acabasse de falar essa aí. Mas eu vou voltar à pergunta e vou lhe dizer sim. por quê. Porque lá no Êxodo 25 e 6, aí eles dizem assim, que Deus sanciona o erro dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos na terceira, quarta e até 1000 gerações. O sobre, que a preposição que tem lá é al, mas os tradutores colocam até a terceira geração, o que é um erro terrível, um erro crasso, um erro que muda todo o entendimento do versículo. Por quê? Porque eu não posso nascer filho de mim mesmo. É tanto que o texto original fala sobre a terceira, quarta, até 1000 gerações. Ou seja, a partir da terceira geração e nunca até a terceira geração. Porque a segunda geração são meus filhos. Então, o filho não paga pelo pai. Não está dizendo aqui que não paga? Como é que esse mas se não paga o filho, como é que a terceira vai pagar? Porque eu posso ser meu neto. Ah! Eu não posso vir como eu posso vir filho do meu filho. Por isso que ele diz nos filhos dos filhos na terceira, quarta e até 1000 gerações. Então, Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6, consigna dentro disso aí a ideia da reencarnação, em que o mesmo espírito renasceria na condição de neto ou bisneto dele mesmo, encontrando a consequência daquilo que ele mesmo fez. Ele mesmo encontrando o lar que ele preparou para ele mesmo, através de seu filho. Tá certo? Por isso que Emmanuel diz, evangelizar uma criança, você não está fazendo benefício nenhum à criança, você está fazendo a você, porque você pode voltar como filho dela. Sim, verdade. Aí você vai nascer, diz Emmanuel, num lar evangelizado. Por você. Não é curioso isso? Todo bem que você faz é a você que você faz, assim como todo mal que você faz é você quem colhe. Muito interessante. O senhor sabe que o criador do Esperanto, chamado Zamenhof, ele era judeu, né? Judeu, sei. Ele era judeu. E, como judeu, ele também traduziu a Bíblia. Ele também traduziu. E aqui eu quero ler o que está escrito em Esperanto. Olha só, em Esperanto ele diz assim: Mi la eternulo via Dio, eu, o eterno vosso Deus, estas Dio severa, sou um Deus severo, kiu la malbonajon de la patroi, que as coisas erradas dos pais, isso, puno sur lia laidoi, puno sobre seus filhos, en latria cai quivara generatio. Na terceira certíssimo, certíssimo. A preposição hebraica é al, ain e lamed. Quer dizer, é sobre, na.
e não até. Até em hebraico é ad. É yud, é ain, mas tem um dalet depois que significa até. Como muitos traduzem erradamente para É exatamente um Ai, Ain e Dalet. E a outra é um é, Ai e um Lamed. exatamente. O outro é um al mais um lamed, al, sobre, que a gente pode traduzir na ou sobre a terceira, quarta e nunca na segunda geração ou até a terceira, como a maioria das pessoas. Quer dizer, até a terceira, o filho está pagando pelo pai, mas não é isso que está dizendo aí. Então, aí é complicado, porque eu peço as perguntas, o senhor resolve tudo. Então, agora eu explico. Agora está explicado: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Esse não está, então, em contradição com Êxodo 20. De maneira nenhuma está reforçando o princípio da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, que é uma lei moral, que a reencarnação é quem reajusta tudo. Então, aí apresenta realmente um Deus misericordioso, não é que pune, é que deixa a condição de você saldar o que você deve. Tá certo? Porque ele usa a palavra sanciona. O juiz não pune, o juiz sanciona aquilo que foi levantado pelos advogados, pelos julgadores e apresentam a ele. Então, ele vai analisar e vai sancionar ou negar. Deus está dizendo que ele é um Deus justo que sanciona o erro dos pais nos filhos na terceira, quarta e até 1000 gerações daqueles que me perseguem. Então, está aí bem colocado esse texto aqui, vem exatamente reforçar o Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, que eu abri até aqui. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o eterno teu Deus, Deus zeloso, que visito, que é porque em hebraico você visitar ou sancionar a iniquidade dos pais nos filhos, sobre, olha aí, olha o texto aqui original, essa é a Torá, essa é a Torá, que está traduzida e muito bem traduzida, eu acho que foi Melamed que fez essa tradução. Então, diz aqui, sobre terceiras e sobre quartas gerações aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam. Versículos 5 e 6 do capítulo 20 do Shemot, ou Êxodo, que é trazido a reencarnação puramente viva aí, não tem o que discutir. Muito bom. Então, aqui, nós temos, em seguida, o respeito à legislação, independente de quem seja a pessoa. Por quê? Porque nós podíamos achar que alguém poderia se prevalecer da sua condição de riqueza para oprimir os mais frágeis. Então, aqui está dito. Né? Se aproveitar, explorar, né? Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Então, olha só. Eu sou estrangeiro dentro de Israel. A lei de Moisés tem uma série de prerrogativas que protegem também o estrangeiro. Então, se eu sou um estrangeiro e eu não entendo dessa lei, eu poderia, de repente, ser desrespeitado nos meus direitos, porque eu nem sei que eu tenho direito a isso ou aquilo. Então, há uma parte da Torá que diz: não te aproveites do estrangeiro. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Falou de estrangeiro, eu cheguei. Meu Deus, que delícia! Olha. Voltei, estou de volta. Álvaro, nós estamos aqui no capítulo 24. Esse ponto aqui, a gente até andou dando uma passada nele. E você chegou exatamente no último versículo que a gente conversou daquela vez, que era sobre o penhor da viúva. Porque o trecho seguinte... novo, Álvaro.
Então, aqui, ó, essa parte aqui eu já cheguei a Ciné- ver com o Álvaro. Aham, a gente chegou a ver, né? Eu tô lembrando que a gente falou da Né? importância, né? O professor Severino está travado. Ele travou. Rocha. É. E a gente falou do valor, né? É Aqui, interessante que o judaísmo ele Dolores. tem. Ele caiu. Ele caiu. Sabe, Elahá? Oi. Lembro quando nós estávamos estudando o livro de Levíticos, e nós Sim. vimos uma recomendação interessante na Torá. E essa recomendação era: nós precisamos de um cuidado especial para com, vamos assim dizer, os mais frágeis de uma sociedade. Quando nós estamos em uma sociedade onde, vamos assim dizer, a força de trabalho, muito mais a força braçal, muito mais dependente, vamos assim dizer, de um trabalho menos intelectualizado, mas ainda um trabalho tanto quanto mais rústico. Importante. O que a gente vê é que na falta na falta do pai de família, a viúva por muitas vezes perecia. Então, Sim. nós estamos vendo o direito do estrangeiro. Sabe que outro dia, quando a gente estava reformando aqui, nós recebemos um pessoal que trabalha com elétrica, e eles eram venezuelanos. E eles me contaram da dificuldade que eles tinham, por vezes as pessoas queriam pagar menos para eles trabalharem. Por quê? São mais frágeis na sociedade. Exato. Então, não perverterás o direito do estrangeiro. Existe um estudo que diz que apenas na terceira geração, uma família de estrangeiros, de estrangeiros, né, de imigrantes, consegue se estabelecer definitivamente. Então, o cuidado com o estrangeiro, o cuidado com o órfão, o cuidado com a viúva. Em suma, o cuidado com o mais frágil. Mas se a gente parar para lembrar daquele estudo de Levíticos, a gente vai se lembrar que tinha uma preocupação que nós não tratamos dela nos dias atuais, quando a gente está falando do servir, do cuidado para com o mais fragilidade, o mais fragilizado da sociedade. Qual é? O cuidado para não cairmos na injustiça de subtrair direitos dos mais fortes, favorecendo o mais fraco. Olha só, a caridade é espontânea, é um dever, parte da lei divina, mas ela não nos permite sermos injustos, vamos assim dizer, com quem está na condição mais estável, uma condição superior. Então, isso estava lá no livro de Levíticos. E eu acho que vale a pena a gente olhar por aqui. Porque o nosso Eu não posso nem oprimir o pobre, mas também não posso oprimir o rico pelo fato de ter. Aí a capacidade de você ser justo. Sim, eu lembro que tinha um negócio que o juiz não seja. Eu lembro dessa parte. Que falava de não favorecer o pobre e não favorecer o rico. O nosso direito é um pouco diferente, né? A nossa Constituição brasileira, ela é diferente. Ela fala, não, a gente tem que proteger sempre o mais fraco. Você vê que aqui não. Ela fala, olha, a gente tem o dever da caridade com o mais fraco, mas tem que ter cuidado para não subtrair o direito de quem está em condições melhores. Que coisa, né? Muito bonito, muito profundo isso, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou me lembrando de Abraão no deserto, quando chegam aqueles 3 mensageiros, como ele recebe? Certo? Um novilho para cada recebe, mandando matar um cevado, mandando parar, lavou os pés. Quando eu estive em Israel a primeira vez, eu um irmão, que é o Gade Azária, e o pai dele me colocou na cama de casal dele e da esposa, para ficar no quarto dele. Eu fiquei
completamente, eu diria para vocês, sem chão, como a gente usa aqui no Nordeste, com aquela atitude de renúncia, porque na concepção judaica, eu era o estrangeiro na casa dele. Sim. Tá certo? Um pagão, um não-judeu, e ele me recebeu me oferecendo o que ele tinha de melhor. A alcova, ou o lar, ou o ambiente mais importante da sua casa para eu ficar com a minha esposa. Então, isso eu não vou esquecer nunca. Mas vamos lá. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Você nunca pode pegar de uma pessoa que é pobre e, se prevalecer disso, pegar a coisa dela. Então, a mulher já é uma viúva e você vai pegar, em troca de empréstimos, poxa, aquilo que é a roupa dela. Não se pode fazer isso com uma viúva. Tanto que, quando Jesus fala do óbolo da viúva, os cristãos têm muito uma tendência de achar que Jesus estava falando pelo fato de que ela era pobre e deu, não é? Poxa, não é só isso. Tem outro aspecto. A viúva, ela tem que ser protegida pela sociedade e não ajudar. Então, em princípio, ela não deveria dar era nada, porque viúva é viúva, ponto, acabou, encerrou o assunto. E aí a viúva, além de não receber, não está dando, aí é o fim da picada. Mesmo que ela esteja dando um óbolo, que é uma moedinha minúscula, ela não deve dar. A sociedade tem o dever de cuidar daqueles que estão hoje na condição de fragilizados. Muito bem. Aí aqui tem um versículo que a gente nem adianta se prender nele, que a gente já conversou várias vezes sobre esse assunto, que é, mas lembrar-te-ás que foste servo no Egito e de que o Senhor teu Deus te livrou dali pelo que te ordena que faças isso. Sempre aquela lembrança de que você foi escravo em terra estrangeira, então olha bem o que você está fazendo e não vai explorar ninguém, não vai te prevalecer da condição de seres hoje livre, porque tu sabes o que é ser escravo. Muito bem. E aí, terminando esse pedaço, nós entramos num último bloco que nós já conversamos sobre isso. Só fechando, eu estava lembrando de como Jesus tratava os órfãos, como Abraão tratou os 3 estrangeiros que chegou na tua tenda no deserto, e como Jesus teve carinho com a viúva e com os órfãos, quando ele fala do óbolo da viúva, lá no gasofilácio do templo, e como ele tinha recomendação pelos órfãos, pelas viúvas. Quer dizer, ele estava realmente, como sempre, era um judeu que jurou fidelidade e seguia os princípios da Torá. Tudo que ele fazia, a gente está mostrando e encontrando exatamente nesse nosso estudo de Moisés a Kardec. Era só isso. Sabe que tem uma coisa legal aqui, Elahá, professor? Essa semana, um amigo espiritual, ele era médium encarnado aqui, talvez alguns de vocês conheceram, é o Gilberto Arruda. Ele veio trazer uma mensagem para um querido amigo chamado Luiz Augusto Queiroz. E ele falou o seguinte, ele falou, de todos os momentos vividos no trabalho, o que eu tenho, ele falou, sem menosprezar a mensagem dos benfeitores, sem menosprezar a presença destes, mas o que eu mais tenho saudade é dos encontros de fraternidade, dos momentos em que os corações se uniam, vamos dizer, entre o trabalho e outro, nas reuniões, é a presença, o amor verdadeiramente vivido, a fraternidade real e sincera. E ele falou assim, a vida é uma... Qual é a palavra? Ele falou, é uma brincadeira de ciranda, uma brincadeira de roda. Ele falou, onde o objetivo é ninguém largar a mão de ninguém. Esse é o valor da fraternidade. Ele falou, mas a certeza que em todos os momentos a gente muda de posições. Ele falou, veja, eu era o médium, agora eu sou o espírito que se comunica.
Aí ele fala uma mensagem para o Luiz Augusto Queiroz, esse amigo do Rio de Janeiro. E ele fala assim: o Luiz era o dirigente, hoje ele é o enfermo, hoje ele é o doente. Ele está sendo tratado de câncer de esôfago. Ele falou, e o médium é outro. Daqui a um tempo essa posição muda. E isso foi na sexta-noite. Hoje, a hora que eu cheguei no centro, às 3:30 da tarde, quase 4 horas, um amigo me ligou e falou: Luiz Augusto acabou de desencarnar. Deixou Então você mudou de posição. Mudou de Mudou de posição. posição. Mudou de posição. Ele desencarnou de câncer, curado. Do corpo, não, mas do espírito, sim. Então, hoje eu presto aqui as nossas homenagens a esse grande trabalhador que educou centenas ou milhares de médiuns. Eu diria que alguns milhares, que soube dirigir dentro da sua tarefa, com muita humildade, com muita nobreza, o caminho que percorreu. Hoje está no plano espiritual e faz lembrar um pouquinho disso, porque hoje a gente é o dono da casa e recebe a visita. Amanhã a gente é o visitante. Hoje a gente recebe o estrangeiro. Amanhã a gente é o estrangeiro. E isso é o significado de Gilgul Neshamot, ou seja, do ciclo, da roda, da ciranda, da volta, ou melhor, das tantas voltas que a vida dá. E sem essas voltas, os ciclos, a gente não aprende. Então a gente precisa de ser uma hora viúva, uma hora quem morre, uma hora o órfão, uma hora o pai, uma hora o filho. Por isso, todos esses cuidados, eles devem sempre observar o direito divino, o direito de todos, obterem um amparo da misericórdia, da caridade e do amor. Porque acima de todas as coisas, o que sempre vai ficar é o carinho, é o amor, são os bons momentos vividos. Muito bom. Muito boa ideia. Experiência boa. É verdade. Hoje a gente agora você estava falando isso, eu me lembrando, né? Eu já fui judeu e agora eu sou estrangeiro perante o judeu, né? Então eu já fui. Como eu tratei o estrangeiro? Não sei. Mas eu sei que, como estrangeiro, eu fui muito bem tratado na casa de um judeu. E são exemplos que a gente não pode esquecer, né? Com esse guigu Neshamot que você falou aí, esse rodas da alma, esse ciclo de vai e vem, que é só para que a gente tenha experiência nos diversos campos. Porque os corpos mudam, o espírito não, o espírito trajeta, ou vai caminhando entre o lado de lá, o lado de cá, intermediário, é oriental um dia, ocidental no outro, e assim vai crescendo nas experiências de conhecer o mundo todo, né? Se ele for meio lento, não evoluir logo, ele vai reencarnar em todos os países do planeta, em todas as cidades, para até adquirir a experiência que ele realmente precisa no planeta Terra. Eu sou meio revoltado com isso, porque eu já fui rico, já fui pobre, já fui sacerdote, já fui leigo, já tive no Oriente, no Ocidente, já sentei em trono, já fui miserável, mas de todas essas mudanças que teve, eu continuei sendo feio em todas elas. Isso é uma revolta que eu tenho, e essa condição ainda não consegui sair. Mas, Jorgito, isso aí você só agrava a minha dor, porque eu tenho 4 qualidades que não me ajudam. Eu sou baixinho, feio, pobre e moro longe. Então, até nisso, eu sou punido porque eu mereço. Eu não estou reclamando, eu quero ser submisso à vontade de Deus, né? Mas você vê, a classe rica do Brasil está Curitiba, é São Paulo. Repara onde é que eu estou. Paraná. João Pessoa é a capital que mais cresce no Brasil, viu? Opa, mas é a classe. Diga, Jorgito.
João Pessoa está sendo muito bem cotado aí, não sei não. Mas vamos lá. Olha, nós temos ainda 8 minutos para a gente seguir o trechinho final aqui disso aqui. Bora ver se a gente consegue avançar. Vai lá. Vamos lá. Nós já tivemos uma oportunidade de comentar sobre isso quando estávamos no Levítico. Esse está voltando, esse mesmo texto que é do Levítico. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho, uma espiga. Um molho. Campo, um molho é um feixe. É um feixe. É aquele molho de coentro, aquele molho de salsa, aquele molho que você compra de verdura. Um amarrado. Isso, é um molho. Não é molho, é molho, né? Então, esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Ou seja, se você... Primeira coisa, esse primeiro é o esqueceu. Depois não volta. Se você esqueceu, não pode voltar para pegar. Exato. Esqueceu, já era. Fica para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então, é Deus se utilizando do meu esquecimento para favorecer o estrangeiro. Se eu catei minha colheita e eu esqueci de pegar... Não, agora deixa. Repare que este aqui, ele na verdade, está falando da coisa que esqueceu. Tá bom? Que ele esqueceu. Agora eu me lembro aqui, só para ilustrar um pouco, da viúva Ruth, que lá nos campos de Boaz, ela colhia, né? O que sobrava da colheita, e foi lá que ela conheceu o grande amor da vida dela. E entrou para a história, né? Como na genealogia de Jesus. E é mais uma prova da preocupação de Jesus pelas viúvas. Exatamente por isso, né? Porque, inclusive, ele condena os fariseus que saqueavam as viúvas. Ele fala até nisso no Evangelho, uma passagem que eles queriam ser os primeiros, saudados nas praças, mas eles eram saqueadores da casa de viúvas, se aproveitavam das viúvas. Muito bem. Vai falar alguma coisa, Álvaro? Senão eu vou seguir aqui. Não, é isso, acho que vamos seguir. Então, nesse primeiro, você esqueceu, tá bom? Agora vamos para uma segunda condição. Agora quando sacudires tu a oliveira é a árvore que tem a azeitona. Isso. Né? Não voltarás para colher o fruto dos ramos. Sacudiu, não caiu, não pode dar. Só pega o que caiu. É isso? Caiu. Só o que caiu. Para quem não conhece, sacudir é balançar com força suficiente para aqueles frutos de oliveira, as oliveiras que tiverem mais propícias para a colheita, elas caem. Então, você só pode pegar a que caiu. Tá certo? O que ficou no ramo, você não volta para pegar. Ali vai ficar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Olha aqui. E lembrando que a oliveira, os primeiros frutos são as primícias. Vão para o tempo. Vão para o tempo. Outra parte você colhe. Uma pequena fração disso vira azeite. E outra parte fica para a viúva e para os órfãos. Tem outra parte daí que vai para maaser, para dízimo. Ou seja, você está falando num tempo, numa lei de 3.000 anos, que não tinha essa eficácia da ciência na agricultura. Hoje, Israel é o país que mais exporta flores no mundo, ultrapassou a Holanda. Hoje, você anda na Europa, você vê frutas de Israel por todos os lados. Se tornou uma referência na irrigação, na recuperação do deserto. É o único país que chegou no século XXI tendo mais árvores plantadas que no século XX. Então, hoje, você anda em Israel, tudo irrigado, é maravilhosamente lindo. Agora, quando você está falando nesse tempo, nesse tanto de preocupação, você não está falando em dar o que te sobra, você está falando em dar o que te é essencial.
Então, quando eu dou a cama, eu não estou falando assim, eu estou te agradando. Quarto de hóspedes. Estou falando, eu sou aquele que te reconhece como meu irmão verdadeiro. Eu não quero dividir a minha roupa furada. Eu quero dar a melhor roupa do meu guarda-roupa. Eu não quero te dar um par de sapato velhos. Eu quero poder te dar um par de sapato novos. Novo. Ganha uma roupa nova, se diz uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'erianu vekimanu ve'igianu lad manazé. Então, uma roupa, se tinha toda uma dificuldade de se produzir. Então, era um momento especial de festas, um momento de alegria. Então, o que é essa lei? A gente falou até disso ontem numa live. O que é essa alegria? Poder compartilhar o melhor. Eu não quero dar um passe. Eu quero dar, se necessário, parte da minha saúde. Eu não quero fazer uma prece. Eu quero visitar o teu lar e ver as dificuldades com os meus olhos, para que meu coração sinta misericórdia. Eu não quero simplesmente falar sobre o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Eu quero que seja parte da minha vida, para que efetivamente minha palavra convença, arraste. Eu não quero simplesmente viver nesse mundo e oferecer esmolas. Eu quero descobrir qual é o grande valor da caridade sincera. Então, é lindíssimo, né? É uma poesia. Isso daqui, esse texto é uma poesia. Mas olha, o nosso tempo acabou e a gente vai ter que voltar nisso aqui na próxima live, esse pedacinho, e a gente vai juntar com o trecho que tem lá no Levítico, que fala que a gente vai colher em redondo, que não vai colher nos cantos, que aquilo que caiu da carroça não pode juntar. Vamos juntar esses dois textos, porque eles se complementam para poder fazer uma leitura mais nítida desses pontos aí. Meninos, encerrando? Encerrando, o Álvaro convidado para a prece de encerramento. Vamos lá. Agradecidos pela oportunidade de podermos servir a cada dia. Felizes pela possibilidade de podermos renovar. Agradecemos por todas as possibilidades que temos recebido através da instrução, do estudo, para que se torne ainda mais imperecível o amor entre os nossos corações, para que possamos celebrar o Consolador prometido como discípulos do Cristo, muito nos amando e edificando com o conhecimento que recolhemos nas Escrituras bíblicas, na doutrina dos Espíritos, na moral do Evangelho e no propósito divino de servirmos a cada dia. E assim seja.